Poucos prosperam. Muitos desejam, muitos tentam, muitos começam, mas poucos realmente chegam lá. E a verdade não tem nada a ver com inteligência, sorte ou oportunidade. A verdade é que riqueza não é um evento, não é um momento mágico, não é um lampejo de genialidade. Riqueza é uma construção lenta, e por ser lenta, a maioria desiste antes de ver qualquer resultado. Imagine que prosperar é como entrar em um elevador que leva ao topo de um prédio muito alto. Todos querem chegar ao último andar, onde existe liberdade financeira, tempo, escolhas, tranquilidade. Mas quando você chega, percebe que o elevador está quebrado. A maioria das pessoas fica ali parada, esperando algum técnico aparecer, esperando alguém apertar o botão, esperando o elevador voltar a funcionar. Elas esperam e esperam e esperam. Mas o tempo passa e nada muda. Enquanto isso, existe uma outra opção, a escada. E a escada está lá, aberta, silenciosa, vazia. Mas quase ninguém escolhe subir por ela, porque exige esforço, exige paciência, exige persistência e, principalmente, exige acreditar em algo que você não está vendo. E essa é a primeira explicação para o fracasso financeiro da maioria. Elas querem um elevador, elas querem algo que as leve rapidamente ao topo. Mas riqueza não combina com pressa, e sim com consistência. No dia a dia, a rotina se torna o maior inimigo de quem busca prosperar. Você acorda cansado porque dormiu mal, corre para o trabalho, resolve problemas, enfrenta trânsito, lida com pressões, mensagens, contas, obrigações. Quando chega em casa, já está exausto demais para pensar em futuro, aprender algo novo, criar uma renda extra ou dar um passo real em direção à prosperidade. A rotina te suga, te ocupa, te esgota. E sem perceber, você vive em um ciclo onde não sobra energia para construir nada. É por isso que muitas pessoas não prosperam, não por falta de capacidade, mas por estar presas a uma rotina que as mantém sempre no mesmo lugar. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. E quando você olha honestamente para o seu dia, percebe que muito da sua vida escorre entre os dedos. Minutos viram horas e horas viram anos. Você entra no automático e quando percebe, já passou tempo demais esperando pelo elevador. Mas a filosofia antiga já sabia disso. Marco Aurélio escrevia que o que impede o caminho se torna o caminho. Em outras palavras, aquilo que hoje te atrasa, cansaço, falta de tempo, obrigações, também pode ser o que te fortalece. Se você aprender a agir apesar delas, não existe momento perfeito, não existe energia perfeita, não existe circunstância ideal. Existe o agora, e é só nele que você pode agir. Riqueza não nasce de grandes movimentos. Ela nasce de pequenas decisões feitas repetidamente. A pessoa que lê 10 páginas por dia se torna mais sábia do que aquela que tenta ler 200 em um único dia e depois nunca mais pega no livro. A pessoa que economiza 10 rales todos os dias acumula mais do que aquela que tenta guardar 500 réis uma vez no ano. Pequenos hábitos, grandes efeitos. Prosperar é como plantar uma semente. Você planta hoje e cuida. No início nada acontece, o solo parece o mesmo. Você olha, observa, tenta ver alguma mudança, mas não vê nada. E é justamente nessa fase que a maioria desiste. Elas arrancam a semente antes dela brotar. Como quem diz, isso aqui não funciona para mim. Mas a semente não brota no mesmo dia em que é plantada. Ela precisa de tempo, precisa de cuidado, precisa de paciência. Do mesmo modo, riqueza precisa de consistência antes de aparecer. Por isso tão poucos prosperam, porque não suportam a fase invisível do processo. E existe ainda outro fator. Muitas pessoas buscam atalhos, querem fórmulas mágicas, dinheiro rápido, ganhos imediatos, rotas curtas, mas todo atalho é um convite à frustração.
é como alguém que quer emagrecer tomando chá milagroso, mas não quer mudar a alimentação, ou como alguém que quer ficar forte sem treinar. A vida não funciona assim, a prosperidade muito menos. Os filósofos, estrategistas e pensadores ao longo da história foram unânimes sobre isso. Riqueza é consequência de uma mente treinada para agir, não de um desejo momentâneo. Robert Greene fala sobre paciência estratégica. Epicteto fala sobre disciplina interna. Sêneca fala sobre foco. Marco Aurélio fala sobre constância. E todos apontam para a mesma direção. O caminho longo é o único caminho real. Quando você olha ao seu redor, percebe que a maioria das pessoas vive presa à própria mente, com medo de tentar, medo de falhar, medo de se expor, medo do julgamento. E esse medo cria uma vida pequena. Medo e riqueza não combinam. Medo faz a pessoa estacionar. Coragem faz a pessoa subir a escada. E talvez a parte mais dura seja aceitar que prosperidade exige sacrifícios. Exige abrir mão de prazeres imediatos para construir algo maior. Exige trocar uma hora de distração por uma hora de estudo. Exige trocar conforto momentâneo por progresso. Exige trocar o "depois eu faço" por "eu faço agora". Exige ser impopular por algum tempo para ser inigualável mais à frente. O problema é que a maioria não está disposta a isso. Querem benefícios, mas não querem as consequências da jornada. Querem resultados, mas não querem pagar o preço. Querem chegar ao topo, mas se recusam a subir a escada. Então, com o tempo, elas começam a criar justificativas. Rico tem sorte. Rico já nasceu rico. Não é para mim. E essas frases viram prisões mentais. Servem como desculpas perfeitas para não tentar, para não agir, para não mudar. Mas enquanto as desculpas crescem, a vida diminui. A filosofia da riqueza é simples. Controle o que você pode controlar. Você não controla o futuro, mas controla o hábito de hoje. Você não controla o que os outros têm, mas controla o que você faz. Você não controla o resultado, mas controla o processo. E quando você controla o processo, o resultado deixa de ser um sonho distante e se torna uma consequência inevitável. Disciplina cria riqueza. Desejo apenas cria frustração. Chega um momento em que você precisa tomar uma decisão silenciosa, continuar esperando o elevador, ou começar a subir a escada. A maioria vai continuar esperando. A minoria vai subir. Essa minoria sempre prospera. Não porque são especiais, mas porque escolheram continuar mesmo quando ninguém estava olhando. Escolheram semear sem ver resultados. Escolheram caminhar sem garantias. Escolheram confiar no processo, não no acaso. E é isso que torna a riqueza uma filosofia, não um fenômeno aleatório. Se este conteúdo fez você enxergar a riqueza com outros olhos, então não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal Filosofia com Riqueza e continue caminhando comigo nessa jornada de prosperidade, clareza e propósito. Compartilhe este episódio com alguém que precisa despertar para a própria grandeza. A riqueza começa quando a mente desperta e a sua já deu o primeiro passo.